Tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? De todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, o Senhor continue nos abençoando. Passando para falar uma palavra, qual o Senhor ministra no meu coração nesse dia, nessa manhã, né? Na qual, desde ontem, as palavras sendo ministradas para nossas vidas, né? Eu ouvi ela no culto ontem, né? Vim meditando ela e quero compartilhar com os irmãos, amém? Segundo livro, 1 Reis, capítulo 18, a qual eu vou trazer alguns versículos aqui, né? Mas você, na sua casa, você vai meditar, ó, 1 Reis 18, né? E o 19 inteiro, pra você entender melhor a história. Vou trazer alguns versículos, ó, que eu falo assim, ó. Elias, profetas de Baal, né? E seria o que vendo Acabe, Elias disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as balins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todos Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Agora nós vamos aqui para o 36, a qual fala assim, ó. Excedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó e ainda lambeu a água que estava no rigo. Amém? Agora vamos para o 19, a qual fala assim, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me falsos deuses, e outro tanto, se decreto amanhã estas horas não puseste a tua vida como a de um deles. Amém? Agora nós vamos para o 9, que fala assim, ó. E entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Amém? Vou repetir novamente. O 19. Vou ler o 8 e o 9. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ela entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Né? Eu quero deixar esse versículo para nossas vidas. Né? O que faz aqui, Elias? Foi o que o Senhor perguntou para o profeta. Né? Eu estava pensando assim, né? Como que o Senhor fala conosco? Como que o Senhor de encontrar nossos corações entre essa palavra, né? Porque um homem, a qual homem, né? Um homem de Deus, um homem a qual ele estava lutando ali para que o Senhor fosse glorificado, não tinha se corrompido. Elias, ele estava, né? Ele estava assim, voltado para Deus, né? Buscando mostrar ao povo de Israel quem era o Senhor. Porque naquela época, Jezabel, mulher de Acabe, ela tinha trazido idolatria muito grande para Israel. Acabe, como seu esposo, sendo totalmente, né, ele estava assim, conivente com as ações daquela mulher, né? Então eles aparecem ali e como o próprio Acabe fala, né? Chamando ele de perturbador de Israel. Ele falou assim: não, eu não sou perturbador. Perturbador é você que deixou os caminhos do Senhor e está seguindo os balins, né? Então você deixou a regra, você deixou os mandamentos, né? Você está agindo contra o nosso povo, contra a lei do nosso Deus. Então eu que sou perturbador. Então perturbador és tu, né? Então, e Elias ali ele faz um desafio, né? Ele pede para que Acabe chame os profetas de Baal, os profetas de Azera, né? Baal, ele tinha 450 profetas, Azera tinha 400 profetas. E Elias, ele fala assim: olha, então vamos fazer um sacrifício, vocês fazem de vocês, eu faço o meu. E aquele Deus que manda fogo, esse é o Deus, né? Que é vivo. E assim Elias fez. Não, não, o Senhor foi glorificado, Elias orou, o Senhor derramou fogo do céu, né? Ele acabou matando aqueles profetas, não, foi uma maravilha, né? Porém, quando Acabe, né, ele só para casa, ele conta para Jezabel o que Elias tinha feito, que tinha acontecido, né? Ela se revolta contra o profeta, ela fala assim, viu? E manda um recado, né? Que assim como ele matou os profetas, amanhã, a esta hora, no caso, no outro dia, eles iam morrer, né? E Elias, ele ouve aquela ameaça, ele teme, né? Elias foge.
Então, muitas vezes a gente foge, né? A gente teme, e eu quero deixar aqui para nós, assim, como oscilou, né? Como oscilou a confiança do profeta Elias. Né? Não quero falar assim que ele foi errado de fugir, porque às vezes nós temos que fugir. Recuar não é perda, muitas vezes, né? Recuar é estratégia, né? Você renunciar a algumas coisas, você está ganhando, né? Nem sempre você enfrentar tudo é coragem, né? Às vezes é tolice, então você tem que ter prudência, ter estratégia. Então, eu acredito que Elias ele fez certo em fugir. Porém, o Senhor não abandonou Elias nesse momento de extrema tristeza, né, de depressão, de confusão da mente, né? O Senhor ele foi de encontro a Elias e falou com ele, né? E aquilo que eu quero deixar para mim e para você é que o Senhor, ele não falou com Elias de fora, né? O Senhor não falou com Elias distante. Não, ele se chegou e ele falou assim: "O que é que está fazendo aqui, Elias?", né? Porque Elias tinha caminhado, né? Elias tinha parado debaixo de um zimbro, o anjo tinha alimentado Elias, né? Elias tinha comido pão, tomado água, tinha caminhado muito tempo, mas depois ele pega e entra numa caverna, né? Quantas vezes nós queremos entrar numa caverna, de um quarto fechado, né? Entrar dentro de alguma coisa que a gente não quer ter acesso, né? Mas o Senhor, ele não vem, né, negligenciar aquilo que o profeta estava sentindo, assim como o Senhor não ignora aqueles nossos sentimentos, né? O Senhor, ele vem ao nosso encontro, que essa mensagem volta ao encontro, que essa mensagem te encontra, não sei como, mas sabe que o Senhor, ele vem ao nosso encontro, né? Ele não fala de longe, o Senhor, ele vem falar de perto, ele vem falar de dentro. Quando você fala assim, o que tá fazendo aqui, Elias, né? O Senhor estava dentro da caverna com o profeta, né? Então, às vezes fala assim, meu Deus, eu tô aqui sozinho, né? Nessa situação, né? Às vezes sentindo esquecido por todos, triste, confuso, né? E veja que às vezes não é porque você é fraco, não é porque, nossa, né, você é mole, não. Porque o profeta, um profeta, que ele se levanta contra uma nação, um profeta que ele enfrenta, né? 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera. E ele numa confiança extrema, e ele ora, vamos ser glorificado. E ele viu o poder de Deus. Mas logo mais, uma ameaça de uma mulher, né, ele se esconde. Então, você, às vezes você mata um leão e tá fugindo, né, tá fugindo de uma formiguinha, tá fugindo, às vezes você lutou tanto, 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 que você tá com trauma de qualquer coisinha que vem, e fala assim, ai, né, você se recua. Então, que essa palavra é a sua confiança, sabe? Que o Senhor não nos abandona, o Senhor, ele vem ao nosso encontro, ele foi de encontro a Elias, ele vem ao meu encontro, né? O Senhor não nos trata de longe, ele nos trata de perto, ele nos conhece, conhece nossas emoções, não era porque ele era homem de Deus, que ele era forte, que ele era imune a essas coisas, né? Até o próprio medo, mas o Senhor estava na vida do profeta, o Senhor foi falar com o profeta, assim como o Senhor vai falar comigo e com você. Então, a gente fica essa palavra no nosso coração, sabendo que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, que ele sempre vem falar conosco, né? Que o Senhor, ele é aquele, o Senhor, esse Deus, com Elias, ele clamou sobre aquele monte e ele respondeu, é o mesmo Deus que nos responde hoje, né? Através de uma oração dentro do quarto, dentro do culto, né? Onde você estiver dentro de um carro, onde você estiver, sabe que o Senhor, ele é o Deus, que ele manda fogo, que ele manda a resposta. Amém? Vamos orar? Que o nosso coração seja do Senhor. Assim como Elias falou, se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal, serve a Baal, né? Mas ali a gente sabemos que o fogo desceu foi da parte do Senhor. Assim como o Senhor continua mandando, né, a sua graça, a sua misericórdia, a sua palavra para com nossas vidas. Amém? Que não seja glorificado através dessa palavra na minha e na tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde de segunda-feira, obrigado por essa palavra, Pai, a qual nos conforta, nos consola. Fortalece o meu irmão, Senhor, a minha irmã, Senhor, que eles acham conforto por essa palavra e saiba, Senhor, que independente da situação, onde esteja, o Senhor vem falar conosco, o Senhor vem nos encontrar, vem nos fortalecer, ó Pai, e assim como o Senhor mandou ele sair para fora daquela caverna, daquela situação, que assim, Pai, a tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro, que a gente venha ter coragem, Senhor, que todo medo vá embora, toda tristeza, ameaça, seja qual for a situação, ó Pai, da vida, muitas vezes a vida nos ameaça, Senhor. Mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, derrama a tua graça para nossas vidas, ó Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abençoa nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, abençoa nosso trabalho, abençoa nossa vida, Pai. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, que a palavra no seu coração e que nós possamos ficar firmes no Senhor, sempre sabendo que Ele cuida de nós. Amém. Beijo. Fiquem com Deus.